Nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida e trajetória de Neemias, esse camarada que, à luz da palavra, foi um homem fantástico. Um camarada extremamente usado por Deus de uma forma muito forte. Eu quero trazer aqui alguns princípios praticados por Neemias, que poderão ser replicados por mim e por você durante a nossa jornada aqui nessa terra. Existem atitudes que Neemias tomou lá atrás, que nós precisamos tomar nos dias de hoje. Para quê, pastor? Para a gente conseguir ter êxito em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas do nosso viver. Neemias capítulo 1. Vamos lá, Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, novembro e dezembro, tá, irmãos? No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que acamparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa noite. Pai, nós nos escondemos debaixo dessa presença. Tua presença nos dá segurança. É tão bom, Senhor, quando nós corremos para Ti. É tão bom, Senhor, quando nós nos abrigamos em Ti. O medo vai embora, porque a Sua presença traz segurança para o nosso viver. E nós nos escondemos agora mais uma vez diante do Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos a Sua lei, para sermos tocados e instruídos por ela. Eis aí o Seu povo, a Sua igreja. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, ensino, ensinamento para os nossos corações. Ajuda-me dentro das minhas limitações. O Senhor sabe, me conhece melhor do que qualquer pessoa. Então somente Deus me faça de uma ferramenta, um canal, apenas isso, para que a Tua palavra possa chegar ao coração da igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Neemias é um livro muito interessante. Ele consegue trazer com muita clareza, elucidar com muita transparência um período muito difícil enfrentado pelos judeus que haviam ficado em Jerusalém, que não foram levados para a Babilônia. É certo que um tempo depois, boa parte dos judeus que foram para o exílio voltaram. Mas o livro em si de Neemias, ele consegue trazer isso de uma forma, explicar isso para o leitor de uma maneira muito compreensível. A Bíblia nos diz que nessa época aqui, Jerusalém, ela havia sido completamente destruída. Seus muros haviam sido derrubados. E os muros naquela época representavam a própria presença de Deus no entorno do seu povo. Então, a partir do momento que os invasores jogaram essa muralha por terra, Jerusalém passou a se tornar motivo de chacota na boca de nações vizinhas. Porque os estranhos passaram a dizer: o Deus deles, o Deus dos judeus, deixou de abençoá-los. As muralhas representavam aquele abraço de Deus. E nós sabemos que o abraço de Deus, como eu orei agora há pouco, ele traz segurança. E uma vez que os muros estavam caídos, a insegurança passou a reinar no coração daquela gente. A autoestima do povo caiu. E automaticamente Jerusalém se transformou numa cidade vulnerável. Qualquer que fosse o inimigo, entrava em Jerusalém de uma forma muito fácil. Porque a cidade estava completamente desguarnecida. E aí quando o irmão de Neemias trouxe essa notícia de como os judeus
como os cristãos estavam vivendo em Jerusalém, Neemias ficou espantado. Neemias ficou com o coração alarmado. Sabe, quando eu preguei sobre isso alguns dias atrás, falando que nós precisamos nos preparar para as más notícias. Quem esteve aqui, se não me falha a memória, na quinta-feira, ouviu isso. E aquela notícia trouxe um baque muito grande para o coração de Neemias, tanto é que ele começou a lamentar e a chorar, e ele sentiu muito o peso daquela informação. E aquela situação gerou nele também uma motivação extraordinária, a ponto de Neemias colocar dentro da sua alma o anseio de reconstruir as muralhas de Jerusalém e fazer com que a presença de Deus voltasse mais uma vez para o coração do seu povo. E aí nós entendemos aquilo que nós já conhecemos da palavra do Senhor. Neemias logrou bom êxito diante dos governantes, diante da liderança, da sua liderança na época. E ele recebeu autonomia e autoridade e recursos para ir até Jerusalém e realizar o seu objetivo. E num prazo recorde de 52 dias, Neemias e a sua equipe resolveu o problema de Jerusalém. Em 52 dias eles restauraram as muralhas, fizeram reformas não apenas no campo físico, mas no campo espiritual. E Deus começou a trabalhar de uma forma extraordinária no coração do povo mais uma vez. E hoje pela manhã eu comecei a pensar sobre esse texto, e eu pedi ao Espírito de Deus para que me mostrasse alguns dos princípios praticados por Neemias, para que Deus pudesse operar da maneira com que ele operou através da vida dele. Porque às vezes nós deixamos de realizar coisas extraordinárias e poderosas aos olhos dos homens e de Deus, porque nós não temos acesso. E olha que a Bíblia está aberta diante dos nossos olhos, mas nós não nos preocupamos em mergulhar na palavra de Deus como de fato nós deveríamos mergulhar. Eu tenho dito que a palavra do Senhor, ela precisa ser lida pelo povo de Deus como uma carta de amor. Já viu quando você está apaixonado? E aí você escreve uma carta de amor para a paixão da sua vida. Ou então recebe uma carta do amor da sua vida. Meu irmão, você fica aéreo, né? Começa a lembrar aí da época que você recebia a carta de hoje, da sua atual esposa. Quando a Flávia escrevia para mim, teve um dia que ela escreveu na minha Bíblia, eu ainda morava no Rio, e aí ela escreveu, colocou várias frases, colocou o que ela nutria por mim, e aí quando eu cheguei lá, que eu abri a Bíblia, está até hoje uma Bíblia que eu tenho, tem mais de 15 anos isso, todas as vezes que eu leio, mas especialmente falando naquele dia, eu fiquei flutuando, porque quando se está apaixonado, irmão, uma vírgula que a pessoa coloca, te tira um suspiro, te faz flutuar. E a palavra de Deus precisa ser lida dessa maneira, por mim e por você. Nós precisamos suspirar ao ler a palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus escreveu ou permitiu com que fosse escrito para mim e para você. A palavra do Senhor nada mais é do que uma carta de amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. E ela merece atenção. Porque quando nós meditamos e nós damos a ela a atenção devida, a própria palavra de Deus nos revela princípios que vão nos levar a ir a lugares maiores do que os lugares que nós já fomos e estamos. Você crê nisso, irmão? Amém. Creia. E leia a palavra de Deus como uma carta de amor de Deus para você. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas ao Senhor. Pai, o que fez com que Neemias lograsse êxito? Quais as atitudes que Neemias tomou que impulsionaram a sua vida para um cenário de vitória? E aí, vasculhando o texto, eu descobri algumas coisas. Eu quero compartilhá-las com você de uma maneira muito, muito sutil, muito breve. Em primeiro lugar, Neemias chegou aonde chegou e realizou o que realizou da forma com que ele realizou, porque ele se identificou com aquele problema. Amém, queridos? Ele se identificou com o problema do seu próprio povo.
Quando o seu irmão trouxe para ele a notícia de que Jerusalém não estava bem, que os seus amados irmãos estavam vivendo um tempo de miséria, de angústia, de sofrimento, Neemias não ignorou aquela palavra, muito pelo contrário, o versículo 4 nos diz que ele lamentou. E esse lamento nos mostra uma identificação. Neemias se identificou com o problema dos seus amados. O problema daquele povo passou a ser o problema de Neemias. E se eu e você desejamos ter um ano de vitória, e se eu e você desejamos ter uma igreja abençoada, uma família repleta da graça de Deus, nós precisamos identificar, comprar a causa da nossa família, da nossa empresa, do nosso trabalho. Nós precisamos nos identificar com ela. É impossível que sejamos ou nos tornemos pessoas bem-sucedidas e bem-aventuradas na família se nós não comprarmos a causa da nossa família. Se nós não assumirmos de fato o ônus que nos é proposto por Deus. Neemias se identificou com o problema do seu próprio povo, e isso fez com que ele alcançasse o que ele alcançou. Amém, queridos? Nós precisamos permitir com que essa realidade ela seja transformada dia após dia no nosso coração. Se você buscar exemplos na palavra, você vai encontrar inúmeros, mas acho que o mais notável de todos eles, Jesus. Jesus só teve o ministério que teve, só realizou o que ele conseguiu realizar através do Espírito de Deus que estava nele, porque ele tinha comprometimento com a causa que ele havia recebido do Pai. Ele comprou aquela ideia e foi até o final. O problema de hoje, querido, é que muitos que estão hoje permeando a igreja, eles assumem, mas no meio da jornada eles deixam essa causa de lado. E eu quero que você entenda uma coisa: não há neutralidade no reino de Deus. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve ao Senhor. Não existe essa história de ficar em cima do muro. Ou você se apega a essa causa, a essa semente, a esse propósito que Deus colocou no teu coração e vence para a glória de Deus, ou então no último dia você será deixado de lado. Nós precisamos entender como igreja do Senhor que no reino de Deus não existe neutralidade. Não dá para ficar em cima do muro. O muro não pertence ao Senhor, o muro é do diabo. Então desça desse muro hoje mesmo. Compre a ideia do Senhor, essa semente que Deus plantou no teu coração. Comece a semeá-la diariamente para que você colha a 30, a 60 e a 100 por um aquilo que Deus projetou para você na eternidade. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 16 nos diz: olha, porque você foi morno, és morno, não era frio e nem quente, vou vomitar você de uma forma assim, brutal. Não existe, neutralidade no reino de Deus. Ou você assume o evangelho, ou você assume de fato que você pertence a ele, ou no último dia, você ficará como aqueles que disseram, está escrito, Mateus: Senhor, em teu nome nós realizamos proezas, fizemos isso e aquilo, mas por que o Senhor nos deixou de fora? E a Bíblia nos diz que ele responderá assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Como? Se em teu nome realizamos, se durante os cultos eu estava na igreja, ele dirá: porque vocês, ou porque você não se identificou com a minha causa, não comprou a minha ideia. Meu irmão, saia daqui hoje com teu coração disposto, saia daqui hoje dizendo: Deus, eu vou me apegar a essa palavra, essa semente que o Senhor colocou no meu coração, e vou até o fim. Não faça como muitos têm feito nos dias de hoje, pessoas que se esquecem das palavras que o Senhor disse em Mateus também: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos ajuntar com o Senhor, nós precisamos comprar a ideia do céu, nós precisamos viver essa ideia todos os dias da nossa vida. Ninguém conhece o que vai acontecer no dia de amanhã, só Ele. E foi isso que Neemias fez. Ele se identificou com aquela causa, uma causa que o próprio Deus havia colocado no coração dele, e ele foi, e por causa da identificação,
com aquele problema, ele alcançou aquilo que, humanamente falando, era inalcançável. Eu creio que Deus quer que você alcance aquilo que é inalcançável. Amém, queridos? Eu creio que nesse ano de 2020 Deus vai te levar além. Eu creio que Deus quer que você toque em lugares que você ainda não tocou. Eu creio que Deus quer que você chegue ainda onde você não chegou, mas não deixe sair do seu coração o comprometimento com a causa do Senhor. Número 2, o segundo princípio que Neemias ele trabalhou. Neemias foi um camarada sensacional, estratégico. Todas as atitudes de Neemias foram criadas dentro de um planejamento. E o planejamento é a arma da nossa vitória. O Emerson disse isso para mim logo quando ele chegou aqui, quando nós fizemos a primeira reunião, pastor, planejamento. E é verdade. Todos os cursos que eu participei na empresa onde hoje eu estou trabalhando, todos foram unânimes em dizer: o planejamento é a arma, é o princípio número 1. Quando nós planejamos, e a Bíblia também diz isso, quando nós planejamos, a probabilidade de nos tornarmos pessoas bem-sucedidas é infinitamente maior quando nós não planejamos. Neemias foi um planejador, então a segunda atitude tomada por ele é que, ao saber daquela situação, ele se abriu diante de Deus através da oração. Olha a atitude desse cara, irmão. Primeiro ele se identifica com o problema e depois ele vai para o joelho. Depois ele se lança diante do Senhor. Ele começou a criar uma atmosfera, sabe, para que o seu propósito pudesse se transformar em algo palpável. Ele começou a molhar aquele propósito do seu coração, sabe, numa conserva de oração. Ele banhou, ele passou a regar aquele plano, sabe? Ele começou a criar um ambiente onde o seu plano no campo espiritual pudesse ser fomentado, pudesse criar forma. E se nós quisermos ou queremos nos tornar pessoas bem-aventuradas e bem-sucedidas como Neemias foi, nós precisamos fazer com que esse ambiente seja criado nos dias de hoje. Amém, gente? O versículo 5 diz que ele vai para os pés do Senhor, e ele começa a orar ao Senhor, ele começa a falar com Deus. Ele não foi contar história para o Senhor, ele foi colocar diante de Deus aquilo que estava dentro dele. E nós precisamos fazer isso. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer passo teu, coloque o teu propósito, o teu planejamento diante do Senhor através da tua oração. O apóstolo Paulo foi muito claro em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1, quando ele diz assim para Timóteo: olha, antes de tudo, eu quero que você ore. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer manifestação, vá para o joelho. O problema de hoje é que isso não tem acontecido, irmãos. Nós estamos agindo de qualquer maneira. Nós estamos agindo no impulso. Pessoas estão perdendo a família, pessoas estão perdendo o emprego, pessoas estão perdendo a vida porque estão agindo sem o consentimento do Senhor, sem a orientação de Deus. E isso é grave. Pessoas estão em lugares, em posições que Deus nunca determinou com que elas estivessem. E por que estão lá? Porque não ouviram a voz do Mestre. Para ouvir a voz do Mestre, nós precisamos ter uma intimidade de oração com Ele. Nós precisamos colocar os nossos propósitos diante dEle através da oração. Vocês estão lembrados de Ana, 1 Samuel capítulo 1? Vocês estão lembrados de Ana? Amém, gente? Vocês conhecem Ana na Bíblia? Essa mulher não tinha filhos. Virou chacota também na boca da sociedade da época. A honra da mulher no passado era ser mãe e esposa. Uma mulher que encontrasse um marido se tornava uma mulher bem-aventurada. Por isso que a Flávia hoje ela é feliz porque ela me encontrou, né? E muito feliz. E não apenas por encontrar um marido, um casamento, mas ela se tornava uma mulher extremamente bem-aventurada se ela também se tornasse mãe de filhos. E Ana não teve filhos até um período da sua existência. E diante daquele cenário de vergonha, de chacota, sabe o que ela fez? Ela foi para a igreja, ela foi para o templo e ela se lançou diante do Senhor.
ela foi contar para Deus aquilo que estava no coração dela. E eu quero te perguntar, você tem feito isso? Você está contando para Deus aquilo que está no teu coração? Outro dia, eu e a minha esposa, nós chamamos um camarada lá em casa para fazer um orçamento de um quarto que nós queríamos dar de presente para nossa filha. Um dia ela disse assim: mamãe, eu tenho um sonho, papai, eu queria ter um quarto planejado. E nós falamos, vamos tentar realizar esse sonho aí, né? Pela fé mesmo, vamos lá. E levamos algumas pessoas lá em casa. E teve um indivíduo que eu acho que ele não conhece a Deus, ele estava endemoniado naquele dia. Ele deu um preço, irmãos, que dava para comprar um carro. Eu falei: filho, não serve nem água para esse cidadão que ele está fazendo hora com a gente. Tira ele daqui. Acho que ele já viu que nós não vamos ter condição de fazer isso. O cara colocou o preço lá em cima. O outro colocou um preço um pouco mais abaixo. E aí nós deixamos o cara mais caro na época, por último. Mas nós ficamos tão desanimados que nós chegamos a dizer assim: não, nós não vamos fazer esse orçamento com o terceiro, porque esse terceiro, os dois que não tem preço, já colocaram nas alturas. Imagina aquele que é o bom e que faz um negócio bem feito. Foi ele que fez esse painel aqui. Aí ela disse assim: vamos orar, vamos criar um ambiente de oração, vamos criar uma atmosfera para que o nosso sonho se transforme em realidade. Irmãos, e nós começamos a orar, e nós começamos a falar com Deus. E todos os dias eu perguntava e ela dizia: vocês estão orando, gente? E elas entravam para o quarto e clamavam ao Senhor. E de noite eu ia dormir, elas entravam para o quarto e começavam a buscar a presença de Deus. E eu tenho certeza que dentro dos espaços elas oravam, e eu também orava, cada um do seu jeito, mas nós colocamos diante do Senhor. E aí criamos coragem e fomos numa determinada pessoa, aquela que realmente nós queríamos, que é um camarada que trabalha de maneira fantástica, e ele foi lá em casa. E aí ele está lá fazendo os números, né? E eu olhava para ela e ela olhava para mim. A gente olhava para o teto assim, ele olhava para nós. Eu falei: meu Deus, toca no coração desse moço aí, Senhor. Ele não está sabendo não, mas tem uma atmosfera que ele acabou de entrar aqui dentro dela. Ele está dentro dessa bolha, Senhor. Acerta o coração, o rim. Faz esse camarada gemer aqui dentro, mas faz ele abaixar o preço, Senhor. Ele não deu o preço na hora. Alguns dias depois ele nos deu o preço. Irmãos, menos da metade do que os outros dois tinham dado. Eu falei: meu Deus, é Deus na causa. Eu falei: meu Deus, é o Senhor trabalhando em nosso favor. Foi ou não foi? Nós ficamos assustados, chocados. Aí eu pensei: foi a bolha, ele entrou na bolha, Deus acertou, espetou ele lá. E aí pela fé nós dizemos assim: então pode dar o pontapé inicial. Mas meu filho vai dar. Isso é um sinal de Deus para a nossa vida. Irmãos, e está lá o quartinho dela, ela dormindo, uma coisinha linda. Dentro da nossa capacidade, é claro, mas o quarto está lá, uma realidade para a glória do Senhor. Quando nós criamos uma atmosfera de oração para os propósitos que nós temos dentro de nós, Deus nos abençoa. Saia daqui, meu irmão, com essa palavra, com essa semente dentro de você. Não deixe de fazer isso. Use essa semente, use essa autoridade que Deus deu a você. Crie esse ambiente. Pare de ficar preocupado com o que o vizinho vai dizer, com o que as pessoas vão pensar. Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser. Disseram para Neemias: você é louco. Mas ele dizia assim: não tem problema, Deus conhece o meu coração e eu vou realizar essa obra, vou orar e vou falar. E Deus o abençoou. E é isso que Deus quer para a tua vida. Em terceiro lugar, mas voltando só para concluir, Ana ora, pede a Deus e Deus dela um filho. Olha que coisa extraordinária. Uma mulher que não tinha. A Bíblia diz que o próprio Deus havia cerrado a madre. Sabe? Olha, você não vai ter filhos. A Bíblia diz que o próprio Deus havia impedido a Ana de ter filhos. Mas a oração, a atmosfera que aquela mulher criou, fez com que Deus mudasse de ideia. E Deus deu um filho para ela. E outros depois. Amém, queridos? Eu creio que está nascendo coisas novas de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus, crie para essas coisas que Deus está criando para você uma atmosfera de oração. Em terceiro lugar, a terceira atitude que Neemias tomou e que revolucionou a vida dele no que diz respeito à reconstrução dos muros de Jerusalém, foi que ele abordou a pessoa-chave para aquele projeto. Irmãos, se você ler lá o capítulo 2,
do versículo 4 e 5 para frente, você vai ver que Neemias, depois de orar, depois de se identificar com a causa do povo, ele vai diretamente e fala com quem? Com o rei. Neemias não foi falar com os amigos, Neemias não foi falar com os vizinhos, ele foi diretamente na pessoa-chave, quem tinha autonomia e autoridade para liberá-lo, para que aquela obra pudesse acontecer. E eu quero dizer para você, querido, no ano de 2020, se você deseja ter um ano vencedor, um ano de vitória, existem pessoas que precisam sair da sua vida. Existem pessoas que precisam ser tiradas do seu relacionamento, porque senão você não vai crescer. Você tem que procurar as pessoas chaves para o teu propósito. Você tem que estar perto das pessoas que têm o mesmo projeto que você tem. Você precisa descobrir essas pessoas e você precisa se aliar com essas pessoas. Os estudiosos dizem que nós somos a cópia perfeita das 5 pessoas mais íntimas com as quais nos relacionamos durante a nossa existência. Isso significa que se você se relacionar com um mentiroso, pouco tempo depois de se relacionar com ele, você vai estar mentindo como ele. Se você se relacionar com uma pessoa que não paga os outros, daqui a pouco tempo você vai estar não pagando os teus compromissos. Você não vai conseguir honrar os teus compromissos, porque você vai começar a copiar, a replicar aquilo que você está aprendendo, sugando dessa pessoa. Você precisa encontrar pessoas chaves, pessoas que vão ampliar o seu limite de atuação. Nós precisamos encontrar essas pessoas dentro e fora da igreja e nos aliar a essas pessoas. Nós precisamos estar em contato com essas pessoas que vão abrir portas. Vocês sabiam que as chaves têm o poder de abrir portas, compartimentos para as nossas vidas? Chave significa isso, poder para abrir portas, para nos tirar de um lugar, para nos levar para outro. Neemias procurou a pessoa-chave, quem de fato tinha a chave na mão para fazer com que ele pudesse passar para o estágio seguinte do seu propósito. Em nome de Jesus, encontre essas pessoas que vão abrir portas para vocês. Se alie a essas pessoas, andem com essas pessoas, façam aliança com essas pessoas. Vocês estão lembrados de Davi e Jonatas? Jonatas era o filho mais velho de Saul, primeiro rei de Israel. Na linhagem de substituição do reinado, Jonatas é que deveria assumir no lugar de Saul, quando Saul viesse morrer. Mas aí Deus entra na história e coloca um menino por nome de Davi. Ele não pulou na frente, mas ele foi pensado por Deus e colocado numa posição de honra. E ele se tornou futuramente o rei mais ilustre da nação israelita. Em momento algum, Jonatas se enraiveceu. E Davi percebeu isso. Não havia ciúmes no coração de Jonatas. Não havia nada que pudesse ser ou se transformar como algo ou um empecilho para a trajetória de Davi. Davi encontrou em Jonatas uma chave, porque por diversas vezes o seu pai, Saul, o rei na época, tentou tirar a vida de Davi, mas porque Jonatas estava na parada, ele avisou a Davi, disse: Davi, corre que meu pai está vindo e ele está vindo para matar você. Davi fez uma aliança com Jonatas. Por quê? Porque Davi descobriu que Jonatas tinha uma chave na mão, da qual várias portas foram abertas para que Davi pudesse passar por elas. Davi se aliou a ele, e eu quero que você faça o mesmo, querido. Encontre alguém que tenha o mesmo propósito que você. Encontre alguém que tenha a mesma visão que você, que tenha a mesma fé que você tem. Sabe, se alie a essa pessoa. Se você é uma mulher de oração, encontre outra mulher de oração, dê a mão para ela e comece a caminhar na presença do Senhor, e Deus vai honrar você. Pare de perder tempo com quem não quer nada, com quem quer te levar somente para as coisas que te afastam de Deus. Neemias foi na pessoa certa, e ele venceu por isso. Eu preguei aqui na última quinta-feira que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos e lidamos diariamente são causados por pessoas. Pessoas. Aquelas pessoas que estão do nosso lado, aquelas pessoas que convivem comigo e com você, são elas que trazem problemas para as nossas vidas. Então nós precisamos saber lidar com elas e selecioná-las. Mas pastor, a Bíblia diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Claro que não. Jesus não fez, eu vou fazer. Mas eu posso sim, querido, escolher com quem eu quero andar. Eu tenho que amar todas as pessoas.
Mas para uma intimidade eu preciso selecionar. Porque se eu escolher certo, essa pessoa vai ampliar o meu limite de atuação. Mas se eu escolher errado, ela vai poder me afundar. Está dando para vocês entenderem o que eu quero colocar? Foi um princípio que Neemias fez e que muitas vezes nós não fazemos. Encontre essa pessoa e ande com ela. Pare de ficar perdendo com essa turma que não quer nada com Deus. Crente não pode andar abrindo o coração. Gente, o Salmo 41, versículo 9: quem traz são os conhecidos. Inimigo não vai te trair, quem vai te trair são os amigos. Então escolha bem as tuas amizades. Está escrito na palavra. Selecione, coloque, para ter contato com você, pessoas que vão jogar você para cima. Essa semana eu estava escutando uma ministração, já estou concluindo. O camarada trabalhou a vida toda para comprar a caminhonete do sonho dele. Ele conseguiu, juntou dinheiro, economiza daqui, economiza dali. Ele foi num colega que ele tinha costume de andar sempre. E ele começou a, mostrar a alegria dele por aquele benefício que Deus lhe havia dado. Ele começou a contar o quanto de esforço ele teve que ter e fazer para adquirir aquele bem. E o colega dele disse assim: nossa, seu carro é maravilhoso e tudo mais, mas pena que o seu carro é preto. Preto não vende, essa cor preta não vai te ajudar a vender. Aquilo desceu como uma flecha no coração daquele cara. Ele procurou uma orientação e o orientador, o mentor dele, disse assim: olha, isso é um sinal de que você precisa se afastar desse teu colega. Provavelmente ele deve estar com uma semente maligna no coração, querendo ter aquilo que você hoje tem. Então saia. Não pague para ver, meu irmão. Não pague para ver. Tem muita gente hoje que não tem e não está mais aqui hoje assentado nos bancos das igrejas porque pagou para ver e o preço foi muito alto. Quarta atitude, para a gente caminhar para o fim. Depois de ter se identificado com o problema, depois de ter criado uma atmosfera de oração, depois de ter abordado a pessoa-chave, Neemias avaliou aquela situação. Ele foi para Jerusalém. Versículo de número 11, depois você lê na sua casa. Ele chega a Jerusalém e de madrugada, para não incomodar ninguém, para não criar aquele burburinho, aquele alarme todo, ele pega lá seu cavalo, enfim, e a sua montaria, e ele começa a passear sobre as ruas de Jerusalém, imaginando, vendo e contemplando como ele ia fazer, de que forma ele ia fazer. Ele passou a avaliar aquela situação. Se você deseja alcançar o inalcançável, atingir o inatingível, aquilo que o homem comum, natural não consegue, eu e você, nós precisamos ter essa atitude, essa consciência de que precisamos avaliar antes de agir, ou de agirmos. Amém, queridos? Nós precisamos ter um senso de avaliação. Nós precisamos pensar de maneira estratégica como nós vamos fazer, em que tempo nós vamos fazer, de que maneira nós vamos fazer. Nós precisamos avaliar. Nós precisamos ter cuidado nesse processo de avaliação. Lucas capítulo 14, a Bíblia nos dá um conselho extraordinário sobre essa situação, querido. Se você se colocar ou se propor no seu coração, em construir uma torre, um prédio, você tem que se assentar primeiro para saber se você tem recursos que serão usados, se você vai ter condição de concluir aquela obra, se você vai ter pessoas suficientes, se você vai ter dinheiro suficiente. O que é isso, irmãos? Análise, avaliação. Tem gente fazendo e assumindo compromisso sem fazer uma análise, um escrutínio, uma pesquisa. Tem gente que está assumindo compromisso, está abrindo e fechando coisas, mudando de estado, mudando de cidade, trocando de famílias, sem avaliar, sem olhar, como se trocar de família fosse algo de Deus. Não, nós precisamos avaliar as coisas. Nós precisamos avaliar o ambiente. Foi o que Neemias fez. De madrugada ele passeou, certamente alguém no prédio olhando, lá vai aquele doido passeando de cavalo uma hora dessa da madrugada. Não, ele estava avaliando. Aqui eu posso passar, ali eu não vou passar.
Esse lado eu tenho que colocar tantas pessoas. Esse lado aqui eu posso trabalhar com algumas pessoas. Faça isso. E você vai ver como a tua vida vai mudar. Avalie. Antes de qualquer atitude, avalie a situação. Olhe. Peça para você enxergar com os olhos de Deus. Peça para você ver aquele ambiente como Deus vê. E Ele vai te dar a direção. Amém, queridos? Foi o que Neemias fez. E por causa dessa avaliação, Neemias passou para o último ponto, que o conduziu a um cenário de vitória. Que ponto é esse, pastor? Depois de tudo isso que eu te falei, Neemias pôs a mão na massa. Neemias foi para o campo. Porque na realidade não basta ficar na teoria, a gente tem que ir para a prática. Eu gosto muito de ver, quando eu converso com o Emerson, converso com o Wilson, converso com o Luciano, pessoas que não têm medo de trabalhar. E eu fico, escutando as histórias, e eu gosto de escrever aquilo que eu ouço, eu gosto de anotar, porque sempre tem uma semente que nasce das histórias, com as quais nós ouvimos ou lidamos diariamente. E uma coisa que eu percebo é que eles não têm medo de colocar a mão na massa. Enquanto está todo mundo dormindo, eles já estão de pé trabalhando. Não estou dizendo que você também não trabalhe, que você não faça o mesmo, não é isso. Estou citando um exemplo, para que vocês entendam o que Neemias fez. Neemias se levantou, fez tudo isso que ele fez, mas depois ele foi para o trabalho, ele recrutou pessoas, ele orientou pessoas e ele começou a trabalhar. Não adianta, queridos, você se identificar com o problema, não adianta, meu amado, você criar um ambiente de oração, não adianta, meu irmão, você buscar pessoas corretas, pessoas chaves, não adianta, meu amigo, você avaliar o percurso, se você vai conseguir ou não, se você, no final de tudo, não tomar uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa. A gente precisa sair daquele lugar de comodismo. Eu li outro dia algo assim fantástico. Eu quero compartilhar com você. Sucesso, sucesso, sucesso. Olha, para se chegar a um ambiente de sucesso, primeiro, você tem que sair da zona de conforto, passar para a zona de conflito, para depois chegar na zona do sucesso. Amém, queridos? Sair da zona do conforto. Eu estou só pensando, eu estou lendo, eu estou orando, que maravilha, o ar-condicionado, não sei o que, parará, pererê. Tem que sair da zona de conforto, passar para a zona do conflito. Você tem que brigar realmente, tem que tomar uma atitude, para depois dessa atitude, você ser conduzido por Deus a um ambiente de glória. Amém? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, que vão para o campo da luta, para o campo do trabalho, esses vão se apoderar do mesmo. Então trabalhe. Gênesis capítulo 26, quando Deus disse para Isaac, não vai embora não, que eu vou te fazer um homem rico na terra. Todo mundo indo embora, todo mundo indo para outra terra, não tinha chuva, consequentemente não tinha alimento. Isaac comprou a ideia de Deus, avaliou a situação, fez tudo isso que nós estamos declinando aqui, mas ele não ficou em casa esperando a promessa se cumprir. A Bíblia nos diz que ele foi para o campo lançar a semente dele. Ele foi para o campo lançar a semente dele. Ele saiu da zona de conforto e foi para a zona de conflito. Ele avaliou, ele fez tudo e depois ele tomou atitude, ele foi para a ação. Talvez você não recebeu ainda aquilo que Deus quer dar a você por falta de atitude, porque você não teve coragem de lançar a sua semente. A Bíblia diz, olha, se você olhar para o tempo e olhar para as nuvens, você não vai plantar e também não vai colher. Creia em Deus, meu querido. Tome essas atitudes que eu acabei de mostrar para você e no final delas, haja. Tome uma atitude. Saia do comodismo. Põe as tuas pernas para caminhar, tua cabeça para funcionar e as tuas mãos para trabalhar. E aí, você vai alcançar aquilo que você até agora não alcançou. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus nos trouxe aqui para que essa semente fosse lançada em nós, porque nós vamos sair daqui e vamos semear. E eu quero declarar sobre a sua vida que a sua semente, a semente que Deus pôs na sua mão, ela vai se multiplicar de maneira extraordinária. Levante a sua mão.
essa semente que Deus plantou na sua vida, colocou na sua vida, ela vai se multiplicar extraordinariamente. Mas tome uma atitude, não tenha medo. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, diante daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, nos ajude a partir de agora. Pai, que nós possamos nos comprometer com a causa que o Senhor tem colocado em nós. Que nós possamos e tenhamos a coragem para criar um ambiente de oração, para que esse propósito, esse sonho, ele seja trabalhado no Senhor. Que o Senhor nos mostre as pessoas chaves, Senhor, na nossa vida, com as quais devemos nos relacionar. Deus, que o Senhor possa nos ajudar a avaliar a situação como um todo, o campo de batalha. Senhor, traz isso para o nosso coração. E depois de tudo, Senhor, nos dê coragem para irmos para o campo, para a atitude. Eu sei que o Senhor vai levantar pessoas aqui, meu Pai, nos últimos dias, com uma unção tão forte, Senhor, para arrebatar vidas que estão lá fora e trazê-las para dentro do Teu reino. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está levantando nesses últimos dias pessoas, e o Senhor tem dado semente a essas pessoas, e elas vão prosperar financeiramente de uma forma muito bruta, para que essas pessoas possam continuar abençoando o Teu reino, meu Pai, porque nós sabemos que falta muito pouco para o Senhor resgatar a Tua noiva. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está levantando homens e mulheres, meu Pai, pessoas que vão se tornar grandes missionários, grandes pastores, ministros, meu Pai, cantores, adoradores, e muitos deles estão aqui nessa noite. Que essa palavra encontre lugar e guarida em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos prepare para que essa semana nós tenhamos, ó Pai, dias extraordinários e maravilhosos. Ó Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, aquele que não quer nada, aquele que não tem nada para nos dar do nosso caminho, nos coloque de frente das pessoas certas. Senhor, em nome de Jesus, adestra as nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma visão de águia, uma visão ampla. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos nessa noite, nós clamamos ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Nos desperta para o campo da oração, nos desperta, meu Pai, para que possamos, assim como Neemias, lamentar e chorar. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Oh, aleluia. Adore ao Senhor por um minuto, querido. Sim, Pai, nós Te adoramos nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, começa a trazer no coração do Teu filho, da Tua filha. Oh, Senhor, vai mexendo nesse sonho, nesse projeto, vai mostrando que esse projeto é Teu, vai mostrando que esse plano é Teu. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. As muralhas estão sendo quebradas agora. As correntes estão sendo destruídas nessa noite. Os gigantes estão sendo tomados, arrancados. Nós vamos vencer. Receba essa palavra no seu coração, querido Pai. Nós oramos e Te entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo essa semente para a glória de Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia!